Certo. Nós vamos começar falando hoje, na verdade, essa 1h30 mais ou menos que nós temos aí, para falar sobre um assunto muito difícil. Aliás, eu só pego assunto difícil, né? Toda vez que vem alguma coisa para mim, é assunto complicado, assunto polêmico, mas fazer o quê? Né? A nossa missão, nós estamos vivendo um período bastante diferente, na história da igreja, e nós temos que saber combater algumas coisas que se infiltram no meio delas. Por exemplo, a questão dos desigrejados, os sem igrejas, tá? Para nós dar base nesse assunto que a gente vai conversar hoje, nós vamos usar como texto Hebreus 10 e 25, que diz assim, Hebreus 10 e 25. Na NVI, não deixemos de reunirmos como igreja, ou então, não deixando a nossa congregação na ACF, né? Não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Gente, nós estamos vivendo tempos em que o Zygmunt Bauman falou que é tempos líquidos. O que é tempos líquidos? Tudo está fluindo, ou tudo está se diluindo. Por exemplo, você percebe isso na família, você percebe isso com relação à autoridade, você percebe isso em vários segmentos da sociedade. Parece que as coisas estão se diluindo. É o que o Zygmunt Bauman falou. Olha, as coisas estão se decompondo, porque esse é um tempo líquido. Não existe mais absoluto. Não existe mais absoluto. O que era absoluto hoje não é mais absoluto. Nós vemos isso com relação às verdades da palavra de Deus, nós vemos isso com relação à família, que o que se pensava de família algum tempo atrás, hoje não é mais família. Então, quando você diz assim, família é pai, mãe e filhos, você está um tanto antiquado, porque você precisa ver que esses são tempos que estão mudando, está se diluindo aquela ideia de família. E, enfim, em tantas outras coisas nós vamos encontrar, né, partidos políticos, sistema de governo e tantas outras áreas, nós vamos encontrar essa diluição, inclusive com relação ao que é a igreja. E a primeira coisa e a primeira pergunta que nos é feita é: a igreja está mesmo se diluindo? A igreja está mesmo se acabando? A igreja está se decompondo? Como alguns desigrejados dizem, que a igreja está entrando em estado de decomposição. Será que é verdade isso? Nós vamos ver aqui um estudo, fazer um estudo com base em alguns argumentos que os desigrejados fazem. Eu vou usar pelo menos 3 argumentos, poderia usar muito mais, mas eu vou usar pelo menos 3 argumentos para nós poder saber. É verdade isso? Eles têm razão no que eles estão falando? Porque eles vêm com a Bíblia. Aliás, todo mundo tem base bíblica, você já percebeu? Todo mundo tem base bíblica. O homossexual abre a Bíblia para garantir os seus direitos, né? O adúltero abre a Bíblia e tenta garantir os seus direitos. Todo mundo quer abrir a Bíblia e ter base bíblica para as suas coisas. Os desigrejados também querem ter. Então, segundo alguns argumentos que eles dão, nós iremos aqui refutá-los. Pode passar. Quem são eles? Primeira coisa, muita gente pensa que desigrejado é desviado, é diferente, não é. Desigrejado não é desviado. Inclusive, nós temos muitos desigrejados que frequentam os nossos templos quase que diariamente. Mas são desigrejados, estão dentro da igreja? Sim. Porque a igreja não está mais no coração deles. Eles até vêm por causa de um desencargo de consciência, mas a igreja não está mais no coração deles. Eles são desigrejados. Então, quem são os desigrejados? Não são desviados. Tá? Nós temos que tirar isso aqui da cabeça. Não são desviados. Pelo contrário, são cristãos. Muitos deles têm conhecimento da palavra de Deus e bastante conhecimento. E às vezes eles se fiam nesse conhecimento para poder refutar a questão da instituição, da igreja, enfim. Os desigrejados são pessoas que permanecem na fé em Cristo, mas com um
viés de liberdade. É aquele negócio tipo assim, ó, galera, não vamos mais ficar aqui obedecendo a um pastor, não vamos mais ficar aqui ouvindo os cultos como a gente é acostumado a ouvir, banda, coral, todo esse negócio de liturgia, nós não queremos mais isso, nós queremos viver a liberdade em Cristo. Para isso, nós precisamos sair do meio, até ele chama a igreja de Babilônia, em algumas ocasiões. Então nós temos que sair do meio da Babilônia, para que nós possamos viver essa liberdade que existe em Cristo. Existem alguns tipos de desigrejados, tá? Nós não podemos colocar todo mundo no mesmo, como farinha do mesmo saco, e dizer assim, ó, são tudo uns desviados, são tudo entregues a Satanás, são tudo... Não podemos. Não podemos, porque alguns são sinceramente errados. Você já viu aquele tipo de pessoa que é sincera, mas é sinceramente errada? Pois alguns desigrejados são sinceramente errados. Eles acreditam naquilo com tanto carinho, com tanto amor, mas estão errados. E nós temos dois tipos de desigrejados. Se puder passar. Aliás, antes vamos falar na história, né? Depois a gente fala dos dois tipos de desigrejados. Só para você ver que isso não é coisa de agora. Isso já aconteceu há muito tempo atrás. Quantos de vocês já ouviram falar do montanismo? Montanismo. Quem estuda a história da igreja vai encontrar o montano. Que era quem? Um sacerdote pagão do século II, que se converteu ao cristianismo. Só que ele já se converteu torto. Porque quando ele já se converteu pensando que o Espírito Santo, ele não era preso em liturgias, ele não era preso em organizações, ele não era preso em instituições. Então o que o montano fez? Ele tinha duas profetisas que andavam com eles, e ele, juntamente com elas, saíam falando para muita gente com relação à igreja. E gente, eu estou falando de anos 155, 170... Eu não estou falando de muito tempo depois da igreja primitiva. Eu estou falando de menos de 100 anos, logo após o início da igreja primitiva. Então assim, ele já batia com relação à forma de culto. Uma das coisas que ele dizia era, você não pode usar a palavra e dizer que o que está aqui é absolutamente obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não pode ficar preso a um livro. O Espírito Santo pode me revelar coisas novas e eu posso ter doutrinas novas conforme o Espírito Santo me revelar. Então ele não aceitava nada do que você chegasse e dissesse assim, gente, isso aqui é absoluto. Não parece com os dias de hoje? Está igualzinho o dia de hoje. Então não é nada de anormal isso aí, já aconteceu. Montano, mais tarde, foi desligado, né, da igreja, enfim, mas acabou deixando muitos adeptos do montanismo. Depois você vai ver o Joaquim de Fiore, que era alguém que era contra os bispos. Ele veio aparecendo mais na Idade Média, um italiano. E o Joaquim de Fiore, ele era contra a questão do poder que era dado aos bispos, do poder que era dado aos padres, do poder que era dado. Então ele foi destruindo isso através de mentalidade, falando e pregando e aconselhando, e deixou um rastro de mais ou menos 200 anos de gente desigrejada por causa das suas ideias. Então, quando a gente vê um fenômeno como esse dos desigrejados, a gente pensa que é algo novo, mas na história já existia, né? Nós vamos encontrar também o Darby, não é o nosso Darby aqui de Blumenau, o John Nelson Darby. Quem que era o John Nelson Darby? Esse também, ele já é um pouquinho mais moderno, de 1800, e ele vem dizendo que a igreja não é essa igreja que nós vemos, com templo, com pastores, com autoridades e tal. Isso aí não é igreja de Deus. Jesus nunca quis isso aí. Aliás, Jesus nunca instituiu uma igreja. Desde quando Jesus pregou uma placa lá e disse assim, ó, pessoal, aqui está a minha igreja. Então ele foi apregoando isso, e isso até os dias de hoje. Muito do que os desigrejados usam vem das ideias de John Nelson Darby. E aí, por fim, nós vamos encontrar nos anos 70 um movimento chamado Jesus People. Alguns de vocês devem ter lembrança, quem já é mais antiguinho, deve ter lembrança, de quando, os antiguinhos,
devem ter lembrança dos anos 70, quando começou a surgir muitas igrejas, igrejas menores, igrejas dos lares, voltadas para um público seleto. Por exemplo, os jovens, né, começaram a surgir igrejas voltadas para um público específico. A música começou a se transformar, tanto que, se você for ver na discografia evangélica dos anos 70, começou a aparecer umas coisas doidas. Coisa que nunca antes aparecia no meio da música, começou a aparecer nos anos 70. Quer dizer, para nós poder conquistar esse público, nós saímos do meio da igreja e nós fazemos uma igreja do nosso jeito. Qual eram as reivindicações do pessoal do Jesus People, né, que surgiram muitas igrejas? As reivindicações deles eram, geralmente, nós não concordamos com a igreja envolvida com a política. Nós não concordamos com a forma como os pastores estão enriquecendo, já naquela época, anos 70. Nós não concordamos com algumas coisas e regras que são colocadas. E a igreja está muito engessada. Nós não podemos tocar um violão. Nós não podemos colocar uma bateria no púlpito. Nós não podemos fazer a música do jeito que a gente quer. Então o que a gente faz? Sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela e vá fazer a sua própria igreja. Surge um monte de igrejas nesse período. Isso acontece muito forte nos Estados Unidos. O lema deles era Cristo sim, igreja não. Muitos jovens se converteram nesse período. Muitos jovens se converteram. E aí você diz, que legal. Pois é. Você vai encontrar a igreja do Vineyard, que é uma igreja que é decorrente desse movimento. E é uma das poucas igrejas que ainda permanece, porque as outras todas se dissolveram, por causa da quantidade de heresias que surgiram no meio delas. Não tinham força para combater as heresias, começaram a aparecer tantos movimentos, Caicai e tantas outras coisas que nós conhecemos hoje, que começaram surgindo por causa dessas igrejas, que saíram de dentro de igrejas históricas, enfim. Gente, quando tiver chato, vocês levantam a mão, eu paro, tá bom? Vamos lá. Pode passar. 2 tipos de desigrejados, tá bom? 2 tipos. Nós não podemos colocar eles todos na mesma, farinha do mesmo saco. 2 tipos. Primeiro são os decepcionados. Gente, você há de convir comigo, aonde tem liderança, pode haver abuso de liderança. Isso é numa empresa, isso é numa escola, isso é numa igreja, isso é em qualquer lugar, isso é dentro de casa, em qualquer lugar, aonde tem liderança pode haver abuso de liderança. E muitos dos abusados estão entre os decepcionados. Foram aqueles que trabalharam, doaram as suas vidas, desenvolveram ministérios, muitos deles são pastores desses decepcionados, e você vai encontrar pastores de carteirinha, pastores que implantaram grandes igrejas, que hoje não tem mais igreja, estão decepcionados com a fé, ou decepcionados com o sistema eclesiástico brasileiro, ou enfim. Então são os decepcionados, são aquelas pessoas que sofreram de alguma forma dentro da igreja, sofreram algum tipo de abuso, sofreram algum tipo de decepção com algum pastor, com o sistema eclesiástico. Aqui também engloba o pessoal que é decepcionado com a própria pregação. Por quê? Muitos dos decepcionados, desigrejados, são adeptos ou são advindos, oriundos da teologia da prosperidade. Então isso aqui é um dedo, né, na ferida de muita gente que acha que pode de repente abraçar a teologia da prosperidade e dizer: pessoal, é isso, a partir de agora é isso que nós vamos trabalhar. Por quê? Porque muitos deles dizimaram, fizeram tudo certinho, como mandava o figurino, esperando algo em troca, que é o que a teologia da prosperidade diz. Se você dizimar, se você trabalhar, se você se esforçar, você não fica mais doente, você não passa mais necessidade, pelo contrário, você vai enriquecer, pelo contrário, você vai... E aí, aqui... você vai encontrar, eu já vou passar números, das pessoas que ficaram decepcionadas porque viram que nada daquilo era verdade. E aí hoje elas estão dizendo assim: igreja é tudo igual.
Igreja quer o nosso dinheiro e nós, quando investimos lá, não conseguimos mais ver o resultado da nossa vida. Enfim, entraram num mato sem cachorro e estão em problemas hoje. O segundo grupo, esse aqui é um grupo complicado, tá? Os decepcionados, a gente ainda tem que trabalhar muito. Nós ainda com muito amor, nós podemos reconquistar os decepcionados. Agora os críticos, eles são um problema. Por quê? Alguns de vocês, a maioria de vocês conhece o pastor Caio Fábio, por exemplo, né? O Caio Fábio, ele é o pai dos desigrejados no nosso país, né? Com o Caminho da Graça, ou com o Vem e Vê TV, que é um canal do YouTube, e ele tem no seu site lá, ele tem a sua televisãozinha, onde ele passa alguns debates, e ele diz, conforme o que ele diz, pastor Caio Fábio, que foi um grande pastor nos anos 80, pastor Nilton deve ter conhecido ele no período, pastor Caio Fábio foi um grande... Gente, meu pai tinha livros do Caio Fábio, e eu, quando era criança, já lia Caio Fábio, apesar de não entender muita coisa, mas já lia Caio Fábio. Caio Fábio era o tal, né? E depois que aconteceu uma série de problemas que não vem ao caso, Caio Fábio foi caindo, e ele começou a abraçar ideias que não eram ideias que ele abraçaria antes. Por exemplo, uma das coisas que Caio Fábio afirma, e ele bate assim, com muita força, com muita firmeza, é a igreja institucional, essa igreja como a gente vê, essa igreja como nós estamos vendo hoje aqui, ela é uma coisa pagã. Ela não passa de um fenômeno sociológico. Não é uma obra de Deus. É uma das bases da pregação de hoje do pastor Caio Fábio, se é que posso chamar de pastor, porque ele diz que ele tem uma igreja, que é o Caminho da Graça, mas nessa igreja você não encontra um sistema organizado, é uma igreja simplesmente onde eles se reúnem, mas por incrível que pareça, eles se reúnem com horário certinho, como se fosse uma igreja, uma liturgia certinho, como se fosse uma igreja, e ele bate na igreja. E o Caio Fábio, ele diz que tem 3 milhões de pessoas que acompanham ele, e que seguem os ensinamentos dele, e que ele é o pastor dessa gente. Então ele é o pastor diz, segundo ele, conforme estatísticas lá do site dele, são 3 milhões de pessoas acessando os vídeos, 3 milhões de pessoas ouvindo que dízimo é coisa que Jesus já aboliu com a sua graça, que não precisa mais dizimar. São 3 milhões de pessoas que estão aprendendo de que o pastorado hoje é um pastorado abusivo, que o pastorado hoje é um pastorado de exploração. E é essas palavras de Caio Fábio. São essas as mensagens que Caio Fábio tem dito. E por causa, não só do Caio Fábio, porque ele é só uma pontinha do iceberg, existem tantos blogs e tantos materiais sendo divulgados com relação ao assunto. Por exemplo, tudo começou de forma tão forte nos últimos anos com um livro chamado Revolução, de George Barna, em 2005. O que esse livro dizia? A promessa desse livro era: você vai desacreditar da igreja a partir do momento que você lê esse livro. E aí George Barna vai discorrendo sobre algumas coisas que nós vamos passar aqui, que o culto que a gente tem é um culto que é do paganismo, que as liturgias que nós usamos na igreja nos dias de hoje são liturgias que são vindas de outras religiões, enfim, e ele vai batendo, e a promessa é: nós faremos você desistir desse negócio da igreja institucional. E a partir de então, com este livro de George Barna, os blogueiros na internet passaram a proliferar. Tem tantos blogs, eu não vou ficar fazendo propaganda aqui, né? Mas tem tantos blogs que falam abertamente contra a igreja e que provam por A mais B, que não funciona esse negócio de igreja. Então, vai muito além de Caio Fábio. Caio Fábio é só um pedacinho do negócio, tá? É só um pedacinho. É muita gente sendo enganada por algumas das teorias de desigrejados, tá bom? Gente,
Vamos passar alguns números, só para vocês conhecerem. Alguns números no mundo, tá? Hoje, segundo pesquisas, porque não foram feitas novas pesquisas, 2010, 4 anos atrás, nos Estados Unidos, são 20 milhões de desigrejados. 20 milhões, quer dizer, gente que crê, acredita em Deus, tá? E isso aqui, 20 milhões, é 13% da população protestante dos Estados Unidos. 13%. Na França, em 1990, 80% da população se declarava cristã. Em 2007, caiu para 57%. E hoje deve estar muito mais abaixo. Tá? É a força desse movimento. E se você for perguntar, você é um cristão? Sou um cristão. Eu sou um cristão não praticante. Pode passar. No Brasil, tá? A letra ficou minúscula porque era outro tipo de fonte. Ó, no Brasil, 4 milhões de brasileiros que se declaram evangélicos não têm vínculo com a igreja, conforme a última pesquisa do IBGE. Sabe quanto é isso? Sabe quantos evangélicos nós somos no país? 40 milhões. Esse número representa quanto? Exatamente 10%. Nós estamos atrás dos Estados Unidos? Não estamos. 4 milhões não tem vínculo com a igreja. 62, olha aqui, aquilo que eu tinha falado no começo. 62% dos desigrejados são egressos de igrejas com ênfase na teologia da prosperidade. 62%. Decepcionados, tá? 62%. Desses desigrejados do nosso país, 29% não quer vínculo com qualquer outra igreja novamente. E se você disser, vem congregar com a gente, vamos lá, você vai conhecer um povo diferente, vem na minha igreja, congregação pequena, vem. Não, ele vai dizer, não quero mais, nunca mais quero ter experiência com a igreja. 29%. E o tempo de conversão dos desigrejados, em média, é 5 anos e 6 meses. Então é gente nova. E aqui, a maioria é jovem. Por que a maioria é jovem? Porque o jovem ele tem muito de utopia. Eu já passei por isso e às vezes tendo a passar. O que é? Utopia. Nossa, isso é bom. É isso que funciona. Vamos lá. E mete a cara. Às vezes nem avalia, nem vê se realmente aquilo funciona e tal. Simplesmente mete a cara e faz. Tá? E aí se envolve em tantas outras coisas que acaba perdendo o próprio caminho de fé. Vamos lá? Pode passar? Tcharam! Tem gente que está bocejando aí, daqui a pouquinho nós vamos fazer um exercício, tá bom? Comunhão virtual. A nossa igreja agora é virtual. Nós não precisamos mais ir ao culto. Até porque culto é chato. Por que eu tenho que ficar lá parado ouvindo um pastor? Por que eu tenho que ficar lá ouvindo aquela irmã cantando Foi na Cruz todo dia? Vamos para a internet. Ao mesmo tempo que eu converso com os meus irmãos sobre Jesus, eu edifico a minha fé, eu acesso o meu Facebook, eu faço um monte de coisas e eu não deixo de ser cristão. Comunhão virtual não é só na internet. Porque o que acontece hoje? Os desigrejados hoje se reúnem da seguinte forma. Ô camarada, você tem tempo hoje às 6 horas? 6 horas. Então tá bom, a gente se encontra no McDonald's, tá? Lá na mesa da ponta. E leva o livro, tá? Aquele livro do John Stott. Leva aquele livro lá que a gente viu lá na internet. Pois é, leva ele que a gente vai discutir em cima dele. Então eles sentam lá às 6 horas da tarde e comentam sobre aquele livro até às 8 horas da noite. E entre alguns goles de Coca-Cola e algumas mordidas de McDonald's, eles acabam edificando a sua fé. Sabe? Entre uma xicarazinha de café e outra. Gente, eu tento fazer o máximo de, tipo assim, tranquilo possível. Mas isso é desesperador. Isso é desesperador para nós, tá? Para nós e para a igreja do Senhor, tá?
Então, por exemplo, abre o Skype, por lá você tira suas dúvidas, pelo Facebook, os blogs, né, que estão aí, os vídeos no YouTube. Gente, a maioria dos desigrejados são gente que a única pregação que eles assistem é através do YouTube. Pode ver, pregações, até pregações boas, pregações edificantes, mas que não justifica a ausência de ir à igreja. Então, eu não preciso ir à igreja porque o pastor da igreja lá não prega tão bem quanto um Paul Washer. Se eu sento em casa e eu assisto um Paul Washer, eu sou mais edificado. É uma igreja virtual, mas nada virtuosa, né? Nada virtuosa. Pode passar. Vamos para os argumentos. Eu estou bem perdidinho no horário. Vamos para os argumentos. Alguns argumentos que os desigrejados usam, tá? Para nós, para que você entre nessa, ou para que você realmente fique pensando: será que eu vou aderir? Será que eu vou aderir? Será que é verdade? É ou não é verdade? A Igreja de Cristo não é uma instituição social. Cristo nunca veio instituir uma igreja com CNPJ. É verdade. Eles estão certos. Jesus não instituiu uma igreja com CNPJ. Jesus não instituiu uma igreja com estatuto. É verdade. Tá bom, tá certo. Mas será que é só isso? Será que é só eu dizer, não, Jesus não veio fundar uma igreja que não tem CNPJ? É só isso? É só dizer, Jesus não veio fundar instituições sociais? Ou tem alguma coisa a mais por trás? Tem um interesse a mais por trás? Vamos lá, vamos um pouquinho mais a fundo nesse assunto. Pode deixar aí por enquanto. Primeiro nós temos que ver uma diferença que muita gente, e muito dos incautos, muito do povo, não sabe. Por mais que isso é falado há zilhões de anos, muita gente não sabe. Que é a diferença entre organismo e organização. Tem diferença. Tem diferença. Jesus veio fundar um organismo. É a igreja orgânica. E essa palavra você encontra muito no meio dos desigrejados. Eu faço parte da igreja orgânica de Cristo. Que legal. Igreja orgânica, que nome 10, né? Alimentos orgânicos, igreja orgânica. Tá tudo muito bom. Então, igreja organismo, que é o quê? Igreja organismo. Gente, isso aqui é o básico, mas a gente precisa falar. Igreja organismo é onde os dons se manifestam. É a igreja pela qual Cristo morreu. Essa é a igreja organismo. Sim. É a igreja onde o carisma acontece. É a igreja onde o Espírito Santo vem com seus dons, derrama os seus dons e faz com que o trabalho funcione. É a igreja que invisível. A igreja que você não consegue apalpar. Beleza. Está tudo certo. Essa é a igreja invisível, a igreja organismo, a igreja orgânica. Só que tem um problema. A igreja orgânica, a igreja organismo, ela precisa se manifestar. Jesus não veio fazer igreja fantasma. Jesus não veio dizer assim, pessoal, a minha igreja está instituída, tá bom? Mas onde é que ela está? Ela é etérea. Ela está nos ares, sei lá, uma hora ela vai aparecer, ou então ela nunca vai aparecer. As pessoas precisam ver a igreja de Cristo. Por isso que Jesus, vai entregar o seu corpo. Por quê? É o corpo de Cristo que é visto. É o corpo de Cristo que é visto. Ele como cabeça não pode ser visto, mas o seu corpo pode ser visto. Então não adianta você vir me dizer porque a igreja que Jesus instituiu lá em Mateus 16, que ele disse que edificarei a minha igreja, as portas do inferno, essa igreja aí, ela é uma igreja invisível. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos igreja. É claro que nós somos igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos membros de um corpo. Gente, isso aqui é o básico do evangelho, mas quanta gente, só pelo fato de ver essa frase, igreja
de Cristo não é uma instituição, ele, tá, então está tudo errado. Aceita sem nem pensar que existe uma igreja invisível, existe uma igreja onde os dons se manifestam, existe uma igreja onde o carisma acontece, e existe uma igreja onde precisa se ver Jesus. Se ver. Qual é um dos problemas dessa frase aqui? A igreja institucionalizada, ela é uma criação humana. Ela é uma instituição humana. Isso aconteceu a partir do ano 300 com Constantino. Isso não era da época de Jesus. Mentira. Mentira. Vamos ver? Olha só. Primeiro, você vai encontrar algumas instituições no livro de Atos. Assim que Jesus foi assunto aos céus, você vai encontrar algumas instituições. Por exemplo, quando acontece a eleição de quem substituiria Judas, o que é isso? Uma instituição. É uma organização. Alguém precisava substituir Judas. O que eles fazem? Vamos votar. Poderiam dizer, vamos orar. Aí um orava, Senhor, eu quero esse, 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 eu quero esse. O outro orava, Senhor, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquele. Então, para haver um consenso, porque o Espírito também trabalha nos consensos, para haver um consenso, há uma votação. Isso é uma instituição. É mentira de que instituição vem só no ano 300 com o concílio de Nicéia e blá blá blá. Já é uma instituição. Você já tem uma instituição. Outros tipos de instituição. No capítulo de número 6 do livro de Atos, você vai ver homens sendo escolhidos a dedo para ir suprir a necessidade de assistência social da igreja. O que é isso? Instituição. Instituição, gente. Tinha viúvas passando necessidade. Vamos orar para Jesus? Precisa de uma organização. Tem que ter gente para poder levar essa comida para esse pessoal. Tem que ter gente para levar dinheiro para elas. Tem que ter gente para cuidar dessa gente. O que acontece? Se organiza um grupo. E este grupo, a partir desse instante, passa a ser responsável pelas viúvas. Instituição. Mentira de que a igreja não é institucional desde o seu começo. Mentira. Outra coisa. Atos capítulo número 8. Pedro e João vão lá para Samaria para supervisionar o povo. O que é isso? Instituição. Precisava de supervisão? Instituição, gente. Eles precisavam estar de olho no povo. Por quê? Porque existia nicolaíta, existia tantas outras heresias querendo se infiltrar no meio do povo, que se o pastor não fosse lá, não conversasse com o povo, não visse como o povo estava pensando, como estavam as reuniões e organizações dos cultos, o povo se perdia. Instituição. Nós vamos encontrar no capítulo de número 14 também outros presbíteros do livro de Atos, outros presbíteros indo supervisionar a igreja lá de Antioquia. Quem que colocou esses presbíteros? A instituição. Então, gente, isso aqui é totalmente sem base. Como é que eu vou dizer que não, a igreja nunca, Jesus nunca fundou uma igreja com instituição? O próprio fato dele escolher discípulos é uma instituição. O próprio fato dele dizer assim, é você, você, você e você, é uma instituição. Então, gente, é um absurdo isso, e muita gente cai nisso. Muita gente cai já de primeira nesse argumento. Nós vamos ver, eles dizem do concílio de Nicéia nos anos 300, mas nós vemos o concílio de Jerusalém. Atos capítulo 15. O que é o concílio de Jerusalém, gente? Instituição. Instituição, gente. Como é que a igreja ia cuidar da quantidade de pessoas? Gente, a igreja crescia. Crescia. Meu Deus, crescia, se multiplicava. O Senhor é que dava o crescimento para a igreja. Abriam-se igrejas, muitas igrejas. O que precisava? De gente. Então, instituição. Nós precisamos de instituição, senão vira uma bagunça. A anarquia não funciona no reino de Deus, não funciona nem no inferno.
Anarquia não funciona nem no inferno. O inferno tem hierarquia e tem muito mais respeito até do que no meio dos cristãos. É sério? É sério? Eu sei que as palavras... Meu Deus, eu falo tão pesado às vezes, né? Mas é sério? Existe uma hierarquia, se obedece uma hierarquia, tem cargos divididos, tem lugares separados. Gente, está tudo certinho, está tudo muito organizado. Então, gente, não há nada no mundo que não seja institucional. Tudo precisa se institucionalizar para poder funcionar. E outra, eles dizem assim, olha, aonde está o povo de Deus? 2, 3, 4, 5, está a igreja. Então nós não precisamos de instituição. Mas tá bom, então vocês vão ler as cartas paulinas, certo? Para quem que as cartas paulinas foram escritas? Para 3 amigos reunidos no McDonald's? Tá? Igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve carta para a igreja organizada, para um grupo correto, com padrões, tudo certinho, tá bom? Então assim, ó, gente, não aceite essa ideia de que a igreja de Cristo não é uma instituição social, porque na verdade, a igreja invisível realmente não precisa ser instituída, porque ela sempre existirá, enfim, tá? Mas a igreja, corpo, esta precisa de instituição, senão vira anarquia, vira bagunça. Não engula isso, não engula essa mentira. Pode passar. Argumento número 2, por causa da fonte falhou ali, tá? Argumento número 2, a igreja de Cristo são pessoas e não prédios. Por que eles falam isso? Tá? Uma crítica que os desigrejados fazem, algumas são, eu não posso dizer assim que os caras estão totalmente errados, algumas são com base, por exemplo, na quantidade de valores que são investidos em mega templos, por exemplo. Então eles pegam templos enormes, super luxuosos, como nós encontramos no nosso país, e eles usam isso como um argumento de que igreja de Cristo não é templo, não é 4 paredes, e vocês estão investindo muito nesse negócio de templo e estão esquecendo das pessoas. Nós precisamos dar a mão à palmatória que às vezes a igreja no Brasil tem esquecido das pessoas e está investindo mais em templos, em construções, em coisas enormes. Um exemplo disso é o Templo de Salomão, que é um fiasco para a igreja evangélica brasileira, se é que nós podemos chamar aquilo de evangélico, tá? Mas é um negócio absurdo. Aquilo lá realmente não tem como você olhar para aquilo e dizer, isso é o evangelho de Jesus Cristo, essa é a igreja de Jesus. Não dá para você olhar, tá? Então nós temos que dar a mão à palmatória, que muitas vezes isso acontece no nosso meio, tá bom? Temos que ser sinceros. Mas os argumentos são fracos. Eu não posso largar a igreja só porque a igreja de repente investiu mais do que eu penso que deveria em um templo. Não tenho o direito de largar o corpo por causa disso. Qual é a frase que eles mais gostam de usar? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, lá em Mateus 18 e 20. Agora, gente, essa eu vou fazer de propósito, vou abrir esse texto para vocês passarem comigo. Mateus, no capítulo 18, porque aqui eu também vou tirar a dúvida de muita gente. Mateus 18, e verso 20. Pega só esse texto, Mateus 18, não olha antes, pega só esse texto. Mateus 18 e 20. Diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém. Glória a Deus, Jesus está no nosso meio, irmãos. Aí não vem ninguém no culto, está só o pastor e mais 2. Irmãos, aonde estiverem 2 ou 3, ele disse que estaria no meio. Vamos cultuar. Será que é isso mesmo que esse texto quer dizer? Texto fora do contexto vira.
Não, pastor, nós estamos nos reunindo em poucos aqui, mas Jesus está no nosso meio, porque Ele prometeu que Ele estaria no nosso meio. Onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria lá. Agora vamos um pouquinho antes, para ver o que o texto diz. Mateus capítulo 18, verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas. Eu estou frisando bem, tá bom? Se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Do que Jesus está falando? Disciplina eclesiástica. Jesus não está dizendo, gente, se vocês se reunirem 2 ou 3, vocês são uma igreja. Ele está dizendo, aonde houver 2 ou 3 decidindo a respeito de algum irmão que pecou, eu concordarei, porque 2 ou 3 testemunhas. Então, gente, é o texto fora do contexto. A gente pega isso e usa. Aí então, a partir do momento que a gente tem esse texto fora de contexto, eu posso me reunir com pessoas e não preciso mais de igreja, porque Jesus está no nosso meio. Eu tenho certeza que Jesus está no nosso meio. Tenho certeza de que aonde a gente se reúne, Jesus está. Mas não use a Bíblia a favor de algo que ela nunca disse. Ela está falando de disciplina eclesiástica. E aliás, disciplina eclesiástica, como é que eu vou aplicar uma disciplina eclesiástica no McDonald's da vida? Dizia assim, rapaz, você fumou essa semana, passa o bafo para cá. Ih, rapaz, você fumou essa semana, você está disciplinado por 3 semanas, não queremos mais ver você aqui. Sem batata frita na próxima semana para você. A Coca-Cola vai vir menor. Então, gente, tá? Já deu para perceber a bagunça, né? Pode passar. Gente, igreja não é templo. Tá bom. Os templos começaram a aparecer depois. Antes, o povo se reunia em casa. Mentira. Mentira. Falta-se só um pouquinho de conhecimento. Só um pouquinho, bem pouquinho. Esse conhecimento que nós estamos passando aqui já é o suficiente. Primeiro, a Bíblia diz, em várias ocasiões, por exemplo, lá em Atos no capítulo 5, verso 12, que os irmãos se reuniam no pórtico de Salomão. O pórtico de Salomão está dentro do templo. Está dentro do templo de Salomão. É uma área de dentro do templo de Salomão. Debaixo dessas colunas, as colunatas, como eles chamavam, eles se sentavam aqui e estudavam a palavra. Comungavam aqui dentro. Os irmãos de Atos. Quer dizer, eles não estavam fora do templo, eles estavam dentro do templo. A Bíblia diz também que eles se reuniam nas sinagogas. O que eram as sinagogas? Gente, a sinagoga começou, para quem conhece a história, a sinagoga começou já lá no cativeiro babilônico. Eles não tinham o templo, não tinham o templo onde adorar. O que eles fizeram? Começaram a fazer sinagogas, igrejinhas nas casas. Começou a crescer. Quando eles retornaram para a Palestina, quando eles retornam para o seu lugar de origem, eles começam a fazer mais sinagogas, e as sinagogas passam a crescer, e isso aqui é uma sinagoga, gente. Está com cara de igreja em casa? Está com cara de coisa pequena? Gente, isso aqui é um baita de um recinto sagrado, onde cabe 100 pessoas,
Isso aqui é uma mesa de leitura aqui, ó, onde cabe mais 100 pessoas. Aí vem dizer, os irmãos da igreja primitiva se reuniam nas suas casas, tomando um chimarrãozinho junto, comendo. Mentira! Alguns se reuniam em casa por causa da perseguição, mas muitos deles se reuniam nas sinagogas. Inclusive Paulo ensinava nas sinagogas. Gente, sinagoga era um lugar grande, tinha sinagogas grandes, cabia muita gente. Então é mentira esse negócio de que tipo, igrejas são pessoas, tá bom? Não deixe que enganem vocês reunindo multidões de pessoas. E eles gostam, gente, eu fucei durante semanas os blogs, né? Como eles gostam de colocar fotos assim daquelas multidões de gente, né? Aí eles gostam e dizem, isso aí é Babel, isso aí é Babilônia, porque igreja na verdade... Que ignorância. É só ver. Gente, uma casa romana, pode passar. Isso aqui é uma casa romana, mais ou menos de uma pessoa de classe boa, média, tá? Nos tempos de Jesus. Olha o tamanho da casinha deles. Os crentes se reuniam nas casas. Aí a gente vem com a nossa mentalidade ocidental, aqui da nossa região, e a gente pensa que casa é aquela casinha. Falta um pouco de ir atrás, de buscar, e de ver que o tamanho das casas, gente, o patíbulo, que era essa região aqui, comportava tranquilamente, numa casa de uma pessoa de boa posse, 100, 200 pessoas sentadas. Se reuniam nas casas porque não construíam templos grandes, mas se reuniam nas casas e as casas eram verdadeiros templos. Inclusive, já foi encontrado pela arqueologia uma igreja no lar, tá? Não sei apurar precisamente o ano que foi encontrado, que foi uma casa que foi tirado todos os cômodos. Era uma casa romana, uma domus romana, como eles chamam, e foi tirada todos os cômodos, e as pessoas se assentavam nela. Depois ela passou a ser só igreja. Uma casa onde o dono disse, pessoal, cansei de ver vocês aqui. Todo dia vocês vêm aqui na minha casa, então a partir de hoje eu vou me mudar, e pode destruir tudo como vocês quiserem, essa casa vai se tornar uma igreja. Cabia perfeitamente 400 pessoas, conforme os cálculos que fizeram. Então, gente, não vem com essa história de que o povinho da igreja primitiva era desse tamanho assim. De que eles se reuniam 2, 3, eu e o Lars lá na casa dele, tomando um chimarrãozinho, mais a esposa, mais os amigos, nós em pouquinho lendo um livrinho mais ou menos lá, falando a respeito de Jesus. Mentira, a igreja se reunia em lugares amplos também. E mais, se não se reunia em lugares amplos, era por causa da perseguição. Ninguém está sendo perseguido no nosso país para fazer isso. É um argumento muito forte. Existe perseguição? Existe. Então vamos nos enclausurar. Mas por causa da perseguição. Tá? Pode passar, Lars. Bem, antes de eu entrar nesse terceiro argumento, eu quero trazer um pensamento com vocês. Tá? Já a gente vai fazer um exercício. Só depois de eu terminar esse argumento aqui. Todo mundo vai ter que fazer. Gente, imaginem, a igreja cresceu, tá bom. Os irmãos tinham que cantar os cânticos, certo? Como é que eles iam saber a letra dos cânticos? Alguns eram analfabetos, aprendiam, mas outros sabiam ler, precisavam aprender a letra dos cânticos. Alguém tinha que trazer uma folhinha, ou escrito, alguma coisa, tinha que fazer para que os irmãos cantassem os cânticos, os mesmos cânticos, e não fosse cada um para o seu lado. A igreja, ela cresce, os irmãos precisam começar agora a organizar como é que vai estar as cadeiras. A igreja, ela cresce, vai precisar de alguém na portaria, não é todo mundo que entra. Temos que cuidar, quem é que entra, quem é que sai, vamos lá, vamos botar alguém na portaria. A igreja, ela cresce, a gente precisa agora do cuidado com as nossas crianças, ou do cuidado com as nossas viúvas. Tem muitas viúvas no nosso meio, vamos cuidar. Gente, eu não sei qual é o problema dessa gente. Não sei, às vezes eu fico...
querem que aí dizem do tamanho dos templos, né? Tá bom, vem aqui em Blumenau, vamos à nossa igreja. Gente, eu moro aqui dentro. Não só eu, mas quantas famílias moram aqui dentro? Umas 3 famílias moram aqui dentro, certo? Por quê? Porque nós temos que estar atendendo no templo. Eu me sinto um Samuel da vida, né? Moro na igreja, precisamos estar atendendo o serviço do templo sempre, diariamente, dia e noite. Então tem que ter alguém para cuidar disso, certo? Aonde que precisa comportar? Vamos ter que construir algum apartamento, alguma coisa para esse pessoal. A igreja cresce, o templo cresce. Pastor, nós não temos lugar para ensaiar, pastor. Nós não podemos fazer barulho lá no templo porque os vizinhos reclamam. O pastor vai lá, constrói um puxadinho, bota lá, deixa bonitinho para os músicos ensaiarem. Pastor, e o círculo de oração? Onde é que vai se reunir? Faz um puxadinho para o círculo de oração. E os homens também querem vir orar. Faz um puxadinho para os homens. Pastor, é uma vergonha, nós como igreja temos que alugar salão de festa em outro lugar para poder fazer um almoço da nossa igreja. Faz um salão de festa para nós, pastor. O pastor vai lá e faz um salão de festa. Aí vem dizer que a igreja funcionava em casa. Faz tudo isso na tua casa para te ver se você não... Pega ensaio de violino, ensaio de não sei mais o que, né? Gaita de fole, sei lá mais o que se toca. Pega isso e põe dentro da tua casa e fica o dia inteiro com isso na tua cabeça para te ver. Gente, precisa ver organização. É uma coisa tão básica, mas parece que tipo assim, ó, a crítica, ela precisa existir. Por isso a gente acha algum motivo. A igreja é grande. Vem ver aqui o que acontece dia e noite. Essa igreja não para, gente. Dia e noite essa igreja funciona, madrugada, sempre. Nós saímos aqui quase 3 horas da manhã, com os jovens aqui na igreja. 7 horas antes, até as irmãs já estavam de novo na cozinha. A cozinha teve um descanso de 2, 3 horinhas. Quer dizer, e se não acontecer isso, nós não estamos sendo igreja, porque daí nós estamos deixando as pessoas ao léu. Para ser igreja, nós temos que ter um lugar para congregar, e nós temos que ter um suporte a isso. Pronto, chega! Não vem mais com essa ideia de que é prédio pequeno, é cassinha, tá bom? Vocês estão me entendendo? Fica de pé. Eu vou fazer aquilo que a Pri faz com as crianças, eu gosto de fazer porque o pessoal, né? É assim, ó. O amor de Deus é tão grande. Vamos lá? Todo mundo, até o pastor Nilton. O amor de Deus é tão grande. Ele me cerca pela direita, Ele me cerca pela esquerda, Ele me cerca na frente, Ele me cerca atrás, Ele me cerca por todo lado. O amor de Deus é tão grande que Ele me faz abraçar você. Aí abraça lá. Meu Deus. Beleza, pode sentar, gente. Obrigado. Deus abençoe. Foi só para contrair, que nem dizia o irmão lá. O pastor Peter está levantando aqui a questão, e que é válida nós comentarmos que o templo não é o lugar sagrado. Pode vir uma máquina e derrubar tudo isso aqui, deu. A gente vai chorar, por quê? Porque isso aqui está cheio de lembranças, temos boas memórias. Quanta coisa a gente viveu aqui. Mas isso aqui não é um lugar sagrado. Ele é um lugar separado. Ele é um lugar separado. Eu escolho vir aqui ao templo, por quê? Porque lá na minha casa eu não posso ter isso que eu tenho aqui. Lá na minha casa eu posso levar no máximo 60 pessoas atulhadinha. Mas aqui na igreja eu posso ver 500, 1000 pessoas, irmãos meus, e abraçar todo mundo. Simples assim. Um outro argumento, gente, só para nós refutar o argumento anterior, com relação ao templo, tá bom? Só para nós falar dessa questão do templo, deixa eu só contar uma história com relação à China.
Vocês sabem, né, com relação ao evangelho, perseguição, enfim, na China. Um estudante chinês, ele fez um artigo falando sobre a igreja na China. A igreja lá funciona nos lares. E um dos argumentos que ele dizia assim, a favor da igreja nos lares era: a adoração é indescritível. Você se joga no chão, você aplaude, você canta, você grita, você chora, e você não se sente envergonhado pelo fato de estar tão em público assim. Tá bom, legal. A adoração é indescritível, você precisa experimentar. Agora, ele dizia assim: o problema da igreja nos lares na China, isso é um estudante que fazia parte de uma igreja no lar da China, e ele estava fazendo uma análise. O problema nos lares da China é que a igreja nos lares é um pesadelo organizacional. Daqui a pouquinho uma irmãzinha se levanta. Pá! Daqui a pouquinho uma criança quer cantar. Daqui a pouquinho o outro quer fazer. Vira um pesadelo. Vira uma bagunça. Outra coisa que eles reclamavam de igrejas nos lares, que é o que os desigrejados dizem, que a partir de agora as igrejas vão começar a surgir mais nos lares. Uma outra coisa que ele falou muito forte é a questão de: nós sentimos falta. Por quê? A igreja ela é invisível durante a semana na China. Então assim, não se vê a igreja, não tem placa, não tem nada. É invisível. Chega na hora X, os irmãos se reúnem e começa o culto. Não tem um templo. Eles sentem falta disso. O povo precisa saber onde nós estamos. Os cristãos chineses sentem falta disso. Esse rapaz disse: nós sentimos falta de ter um templo para dizer assim, esse é o lugar onde nós nos reunimos. O mundo não sabe onde nós nos reunimos e nem pode saber. E nós sentimos falta disso. Outra coisa, muitos jovens se reúnem, estudantes, são ávidos, querem aprender, querem estudar a palavra, mas os idosos não vêm. As famílias que têm filhos não vêm. Por quê? Não tem quem cuide das crianças. Como é que nós vamos colocar as crianças lá no meio do culto? E eles não vão. Então praticamente é uma reunião com jovens. Jovens. E a maioria deles estudantes. Gente com a cabeça muito aberta, gente com a mente muito regada. Então não é qualquer um que pode chegar lá e falar. E isso restringe. Porque a maioria dos pastores, conforme o que esse rapaz escreveu no seu artigo, ele dizia: a maioria dos pastores não tem o conhecimento que nós temos hoje. Com relação à vida, com relação ao mundo secular, não tem. Os líderes, ele disse, esse rapaz escreveu, fazendo uma análise da sua própria igreja nos lares na China. Os líderes são instáveis, porque uma hora eles estão e outra hora eles desaparecem. Há muitas divisões entre nós, por discussões banais. A adoração é indescritível. Mas tem tantos outros problemas que a gente tem por causa disso. Então, gente, é uma utopia dizer assim: a igreja no lar é perfeita, saiam dos templos, vamos para as casas, vamos nos... É utopia. A utopia. A prova é esse artigo desse rapaz aí. Vamos para o último argumento, que é esse aí? Não, pode. Meu Deus, já é 11h30. Jesus. Por que não vamos mais à igreja? O culto é engessado, a liturgia é formal e cheia de tradicionalismo morto. E sabe qual é o texto que eles usam para dizer que nós estamos errados com a liturgia? É aquele texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 26, que diz assim, o que nós vamos fazer, irmãos? Quando vocês se ajuntam, que um venha com salmo, que outro venha com doutrina, que outro venha com revelação, que o outro venha com interpretação, que se faça tudo para a edificação. Esse é um texto muito usado por eles. 1 Coríntios capítulo 14. Pode conversar com qualquer desigrejado que ele vai dizer: e aí? Você pensa que você está cultuando certo ao Senhor? O que você diz do apóstolo Paulo?
dizendo que nós tínhamos que ter um culto vivo, aonde todo mundo se manifestasse. Tradicionalismo, a liturgia é morta. Vamos convir, que tem vezes que às vezes dá, né? Vamos convir, vamos. Tem culto que às vezes, mas é reunião de gente. Nem todo mundo está bem todo dia. Às vezes o pastor está lá, mas está se arrastando, coitado. Passou o dia inteiro sofrendo, sabe? Está cansado. Para ele trazer a mensagem já está sendo difícil. E às vezes acontece. Você não vai ter uma liturgia o tempo todo. E nós temos um problema entre nós. Isso é muito coisa de crente. Tudo aquilo que é informal é bom. E tudo aquilo que é formal é ruim. Então, você quer ver culto abençoado? É aquele culto que não tem hora para acabar. Esse é o culto abençoado. Gente do céu, vai até as 11 horas da noite, todo mundo pulando, era um fogaréu só. Isso que é bom. Isso é coisa de crente. Mas nós estamos sinceramente enganados. Já estão se denunciando aqui entre nós, gente. Porque é um costume que eu não sei de onde que veio isso para nós, que tudo aquilo que é informal é que é bom. O Espírito Santo trabalha mais na informalidade. O Espírito Santo tem mais liberdade na informalidade. Agora eu pergunto para você, o pastor Nilton está lá na casa dele num sábado de manhã, gente. Tranquilinho, chinelinho de pano no dedo, no pé. Roupão. Pô, estou fazendo a imagem de vocês, a mente de vocês ir muito longe. Com a Bíblia aberta, com o iPad do outro lado, com um caderno de rascunhos no outro. O Espírito que comunica ao coração dele o que ele vai transmitir no domingo à noite, não é o mesmo Espírito que no domingo à noite irá se mover no meio do povo para convencer com base nos argumentos que o Espírito mostrou para ele? Então, gente, a ideia que nós fazemos é que tipo assim, ó, e eu converso com gente, esses tempos veio um rapaz para mim, ele disse assim, ó, bah, mas tu vem cheio de folha para cima do púlpito. Eu falei, eu esqueço. Tem que vir cheio de folha. Ah, não, Deus me dá na hora. Deus, é na hora. Eu falei, não, rapaz, é bom para você organizar, a pregação tem que ter um começo, meio e fim. Você não pode sair para um lado e para o outro, atirar, não, tem que ter um meio. Não, é na hora. Eu sei, eu leio a Bíblia, daí eu estudo, chega na hora, o Espírito Santo vai me dando tudo que precisa e tal, tudo bem. Se você não consegue usar esboço, mas pelo menos se organize na sua mente. Organização. Então, parece que assim, ó, isso aqui mostra que o Espírito não está nas organizações. O Espírito Santo é organizado, gente. Que é alguém que é organizado é o próprio Deus. Você acha que você está mexendo com o quê? Não, mas é que o vento sopra onde quer. Ai, meu Deus. O vento sopra onde quer, gente? Gente, é tão complicado isso aqui, e é uma das coisas que eles usam contra nós. Por exemplo, todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Dá lugar para o irmão falar, gente. Por que só os cantores cantam? É uma coisa que eles batem muito. Por que só quem canta bem canta? Por que só quem prega bem é o que prega? Por que não chamam a irmã lá do cantinho lá para vir falar aqui na frente? Na igreja, fora da igreja, templo, todo mundo tem a sua voz. Tá bom, beleza. Vamos pensar nisso a longo prazo. Eu convivi com muita gente que a única coisa que eles sabiam dizer era: tudo bem, a palavra se renova, mas você vai sentar todo dia e vai ouvir alguém dizer: pois é, gente, Jesus é bom, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, Jesus salva, Jesus é bom, é isso que ele faz, é isso mesmo. Não, porque Jesus é bom, gente, Jesus é bom. Então, você vai dizer: tá bom, irmão, aonde é que o irmão está se baseando? Quais são os argumentos? Vamos lá, vamos estudar, vamos aprofundar, irmão, vamos lá. Não, irmão, mas Jesus é bom.
Você já viu aquela irmã que vem sempre cantar o mesmo hino? Gente, eu vim de uma comunidade onde a irmã, ela tinha uma irmã lá que ela fazia campanha de louvor. O que é isso? Sabe assim como é? Sabe nós, por exemplo, 7 semanas de Vitória? Então a irmã fazia 7 semanas de louvor, só que era o mesmo louvor. Então ela vinha, já sabia que música que era, já batia o tom e já sabia que ela ia cantar. Olhai para os passarinhos. E ela cantava, e cantava, e repetia, e repetia, e repetia, e não acabava. No último dia ela cantava 7 vezes o hino. E era um negócio muito horrível. Tadinha. Se o pastor pudesse, ele diria: irmã, chega. Eu vou dar um CDzinho novo para a irmã lá. Entende? Então assim, gente, organização. Quem sabe cantar, está preparado para cantar, vai cantar. Quem está preparado para falar, vai falar. Você não quer ouvir sempre a mesma pessoa. Se eu dissesse assim, irmãos, quem tem um testemunho? Sempre a mesma pessoa vem. Uma hora o pessoal diz, nem pede, pastor, já sabemos quem é que vai. No lar é assim que acontece, gente. É uma comunidade pequena. Eles sempre vão escolher alguém para falar. E eles não vão escolher o irmãozinho que é mais inculto. Eles vão escolher aquele que tem conteúdo. É simples. É simples. Então, gente, tipo assim, batem na igreja formal, na igreja organizada, batem, mas lá nos lares estão repetindo o mesmo que nós estamos fazendo aqui. Aliás, fica a pergunta, uma vez desinstitucionalizados, oxa, puxei bem, os desigrejados não precisarão se institucionalizar de novo? Como é que eu posso me identificar com o desigrejado? Quais são as regras de um desigrejado? Não tem regra. Não, peraí. Tem que ter alguma regra. O que um desigrejado acredita? Onde é que se reúne? Como é que se reúne? Não, a gente se reúne trombando na Rua 15. Não é assim. Então, uma vez desinstitucionalizados, precisarão se institucionalizar. Não adianta, não se engane. Igreja é isso que você está vendo. Igreja é algo organizado, é algo formal. Vamos nos encaminhando para o final. Eles dizem que não existia pregação. Eu não vou poder falar muito sobre essa questão da pregação, mas eles batem muito forte que a pregação não é uma coisa que Jesus instituiu. Quer alguém que pregava mais que Jesus? Né? A pregação nós herdamos do judaísmo, nós herdamos a pregação do judaísmo, mas a pregação até hoje é eficiente. O que faz você vir na igreja, gente? A gente ama a pregação. Pode cantar trocentos hinos, pode fazer o que for, pode vir com revelação, pode vir com profecia, pode fazer o que acontecer no culto. Se não tem pregação, a gente sai murcho, porque a pregação, o evangelho é que é o poder de Deus. Então, o que fazem? Sermão não é uma coisa que foi Jesus quem instituiu, mas o YouTube vale. O YouTube vale. O que está sendo no YouTube? Sermão, pregação. Não, mas os sermões na igreja primitiva, eles eram cheios de vida, eles eram animados. Tá bom. Então vamos encontrar lá em Atos capítulo 20 o Eutico. Por que Eutico caiu na janela? Muita gente dá-lhe pau no Eutico, né? A culpa era de Paulo, que estava pregando muito. Pregou a noite inteirinha. Gente, quem é que aguenta? Uma hora é legal. Alguns já estão cansados de me ouvir. Não aguento mais minha voz. E estão pedindo, meu Deus, almoço. Passa logo a hora. Porque é ruim, gente. Você pode até... Tem gente que diz assim, olha, eu te ouviria a noite inteira. Mentira. Não ouve, gente. Eutico caiu da janela porque o sermão de Paulo era extenso. Dá uma olhadinha para as cartas paulinas e a forma como Paulo escreve. Quando eu era adolescente eu tinha pavor de carta paulina. Pavor. Porque às vezes ele repetia, ele leva 10 versículos para fazer uma saudação.
que a paz, que a do beneplácito, tudo não sei o que, tudo não sei o que, dá uma volta para fazer a saudação. Aí depois começa. Paulo, era o jeito do homem, meu. E o pessoal bate na questão da pregação, que pregação não é... Que, gente, nós vamos encontrar pregação, ensino, batismo, nós vamos encontrar Santa Ceia, nós vamos encontrar liturgia, inclusive as Santa Ceia estão se tomando pela internet. Tem igreja que vende kit de Santa Ceia e o motoboy entrega. É sério! Vocês nunca viram, não? Não vou dizer o site aqui, porque eu vou estar fazendo propaganda, vai que alguns de vocês, né? Pô, o pastor esqueceu de me dar ceia. Não pude ir na ceia, eu vou tomar. Ô, gente, a igreja sempre se reuniu. Nós não queremos rituais. Batismo não é um ritual. Nós não queremos religião. Gente, o cristianismo, queira você ou não, é uma religião. Tudo aquilo que tem ritual é religião. É claro que o nosso ritual é diferente de um ritual budista, por exemplo. Mas existem rituais. Aí diz, não, eu sou cristão. Mas você já se batizou? Não, eu sou cristão e nunca vou me batizar, porque isso aí é ritual. Então tá bom. Então você está indo contra uma palavra de Jesus que diz, quem crer e for batizado. Então é muita contradição, gente. Né? Jesus se batizou para mostrar para nós que o batismo é algo... Então assim, ó, é muita contradição. Eu sinto, a gente ri aqui, mas eu sinto pena, gente. Porque tem gente sincera, mas estão sinceramente errados. E para nós encaminhar já para o fim, eu pergunto, o que vai acontecer com essa gente? O que vai acontecer com o desigrejado? Pode passar ali. Pode passar também. Tá? Já vou falar aqui. O que vai acontecer com o desigrejado? O que você espera? Das duas, uma. Ou ele vai andar pelos caminhos da graça, e vai viver assim até o fim da sua vida, que eu acho difícil uma fé se sustentar por tanto tempo assim, sem nenhum tipo de disciplina. E quando eu digo disciplina, não é só a disciplina de colocar no gancho que a gente entende. É disciplina de ordem, organização. O pastor te ensina, o pastor te mostra, o pastor exorta, diz que você está errado. Eu não sei até onde uma fé consegue permanecer assim. Não sei. Porque isso é muito novo. O próprio Ariovaldo Ramos diz, quando perguntaram para ele assim, mas o que você diz que vai acontecer com essa igreja? O Ariovaldo Ramos, que é um grande estudioso, diz, não sei. Não sei, eu não sei o que pode acontecer com uma pessoa que está fora do ambiente eclesiástico, que está fora da comunhão, que está fora, não sei. Pode perder a fé? Das duas umas, ou ele vai ficar lá nos caminhos da graça, até que a sua fé enfraqueça, ou ele vai se institucionalizar, se unir a outros e começar a formar pequenas igrejinhas, que é o que a gente vê hoje. Não gostei. Fizeram algo que eu não gostei. Ô pessoal, vamos montar uma igrejinha ali? Vamos. Sai da igreja e se institucionaliza de novo. Ou então vão voltar para as igrejas com o rabinho no meio das pernas, como a gente usa a expressão, dizendo, pois é, não tem outra alternativa, é aqui que eu tenho que ficar. E eu oro para que essa última opção seja escolhida. Porque, gente, vocês podem ver, quanto mais igrejinhas forem surgindo, mais confusão aparece. A coisa que era para resolver, piora. Piora, por quê? Porque a maioria das vezes é grupo pequeno, no meio surge uma heresia e aquilo vai se contamina todo aquele grupo, enfim. Então assim, ó, a minha oração, e eu creio que por isso que a gente está falando aqui, não é para nós bater neles, não é para nós bater no desigrejado, é para nós ver eles como pessoas que estão erradas e que precisam voltar para a comunhão. Voltar para a comunhão. A igreja é imperfeita? Igreja militante, ela é imperfeita. Você vai encontrar erro na igreja militante.
Sempre. Na igreja militante tem joio no meio do trigo, tem coisa errada no meio da igreja militante. Mas vai chegar um dia que quando vier aquele que é perfeito, ele vai fazer uma transformação e nós seremos a partir de então uma igreja triunfante. E nós estaremos perfeitos para sempre com o Senhor. Eu aguardo esse dia, e enquanto eu aguardo esse dia, eu preciso de um pastor, eu preciso de santa ceia, eu preciso de pregação, eu preciso de oração, eu preciso de carinho, eu preciso de abraço. Vai dar umas farpas de vez em quando? Vai. Vou ficar chateado às vezes com o irmão? Vou, mas isso não é motivo para eu largar aquilo que o próprio Deus já planejou com tanto carinho, e que durante tantos anos vem resistindo batalhas e mais batalhas, e que um dia vai ser chamada diante de Deus para o céu. Então, gente, não desista de congregar, fica firme na igreja. Alguém vai te apresentar a falha do pastor A, alguém vai te apresentar a falha do irmão B, vai ter um monte de gente para falar contra. Poucas pessoas terão coragem de vir aqui e dizer, eu sou a favor da igreja. Pouca gente, porque nós estamos num espírito de crítica muito forte nos últimos tempos. Vamos para o Facebook, batemos em todo mundo, isso é legal, é bom. Nós temos o poder na mão de falar o que nós queremos. Mas nós, enquanto cristãos, convictos, cientes de que nós estamos na verdade, nós vamos defender a igreja. Defender a igreja. Eu defendo a minha igreja. Não estou falando só da instituição, defendo a Assembleia de Deus, mas defendo a igreja como corpo. Não a igreja como unha separada do dedo, não a igreja como dedo espalhado, não. Eu defendo a igreja como um corpo, como junta, para que o mundo veja que Cristo, Ele está presente. Amém? Eu vou terminar passando um vídeo. Na área de trabalho tem um vídeo, Lars, que é um vídeo engraçadinho. Já está aí. Pode começar ali do início, puxa do início. É um vídeo engraçadinho, né? Só para a gente terminar. Ele mostra mais ou menos a diferença entre as igrejas, diferenças de pensamento, mas ele também dá uma dica para nós com relação ao não sair da igreja. Oi, meu nome é Tero. Eu faço parte de uma igreja organizada, onde tudo acontece com ordem e decência. Tem regras, viu? Oi, eu sou o Lu, sou um desigrejado. Eu gosto de Jesus e da Bíblia, mas eu odeio religiosos. Odeio vocês, você aí. E eu sou o Marcos Botelho, que pelo jeito vou ter que representar os desinstitucionalizados, que pensa mais ou menos igual o grupo do Lu e do Tero. A diferença é que esse grupo não desistiu de viver em comunhão com aqueles aos quais Deus chamou de meus filhos. Você tá de brinquete with me? Entendeu? Antes de mais nada, você precisa entender os dois significados da palavra igreja. Por um lado, igreja representa estrutura, como templo, membros, conjunto de regras e doutrinas, que fazem isso o que é igreja. Mas igreja também representa aquelas pessoas salvas que pertencem a um corpo, ao qual Cristo é o cabeça. Fique esperto que nós vamos estar falando dos dois significados de igreja e às vezes eu posso estar falando de uma e você está entendendo outra. Para mim só existe uma igreja. Só a minha denominação é a Igreja de Deus. Os outros eu nem chamo de irmãos. Eles são o que então, Tero? Eu chamaria no máximo de primos. Temos 3 formas de nos relacionar com a igreja, ao qual eu apelidei um de organizados, desinstitucionalizados e desigrejados. Nossa Senhora dos Evangélicos, complicou demais! Os organizados são aqueles que frequentam igrejas tradicionais ou igrejas institucionalizadas, ao qual já está pronto todo o conjunto de doutrina, o prédio é próprio, a ordem de culto liturgicamente já está pronta, os ministérios, o novo membro chega e só tem que aprender qual é a visão de interpretação daquele grupo e aonde deve se encaixar nos ministérios já colocados naquela igreja. A maioria dos convertidos ou salvos em Cristo já estão nesse tipo de igreja e eles entendem que igreja é isso. Aí, definiu minha igreja. Como eu tenho orgulho de não ser um desorganizado. É lógico que tem seus defeitos,
Pois às vezes essas igrejas organizadas, elas valorizam mais a instituição do que as pessoas. Não são abertas a mudanças, tampouco a debates. Às vezes correm o risco de transformar o corpo de Cristo em máquina de catequese, onde as pessoas não representam mais o órgão de um corpo, e sim uma catraca de uma máquina. Eu gosto quando no boletim já avisa antes a hora de ficar de pé, a hora de sentar. Eu não gosto de ser pego de surpresa. Senta, levanta, glorifica ao Senhor. Temos o segundo grupo, que eu chamo de desinstitucionalizados. Esses são os hereges. Por causa de alguns defeitos do grupo da igreja organizada, esse grupo criou uma aversão a muitas regras, a templos físicos, construção e ao hall de membros. Sem hall de membros, como é que eu vou saber se ele pode participar da ceia? Para mim, só cadastrados e dizimistas fiéis podem participar da ceia. Isso é um absurdo. Geralmente esse grupo se reúne de forma informal, são bem criativos, alugam um lugar e são bem contemporâneos na sua forma de cultuar. Oi, irmãos, eu não tive tempo de preparar a pregação, mas até que é bom, vai ser o Espírito Santo que vai falar. É lógico que eles também têm seus defeitos. Como diria o pensador Weber, todo movimento carismático tem a tendência de virar uma tradição e logo vai vir a burocracia dessa tradição. E aí, tudo que diferenciava eles dos organizados cai por terra, com um agravante. Eles criam a tradição de ser desorganizados. Hoje vai ter culto? Faz 45 minutos da hora marcada e não chegou ninguém. O último grupo são dos desigrejados. Esse grupo gosta de Jesus e do Evangelho demais, mas por alguma razão justa ou não tão justa, não suportam os seguidores de Jesus. Marcos, eu não gosto de crente. Não gosto. Essa opção de ser desigrejado, às vezes foi causada por um líder ou pastor picareta que ele viu pela frente. Pode ter sido por causa da hipocrisia religiosa que ele viu dentro da igreja, ou simplesmente porque ele não gosta de se reunir toda semana para cultuar a Deus junto com outras pessoas. Ainda bem que a igreja que eu pertenço não tem nada disso. Só são os santos escolhidos do Senhor. E tem boa parte desses desigrejados que nem sente falta da igreja, instituição. Eles se abastecem ouvindo pregadores de renome baixados pela internet nos seus carros ou lendo a Bíblia de vez em quando. Pra que ir na igreja ouvir o pastor pregar meia boca desorganizado se na internet está disponível as melhores pregações? Pra quê? Comunhão e corpo, Lu. O problema é que como eles não estão crescendo junto, crescendo como corpo, como igreja, eles acabam só enxergando do lado de fora aquele defeito que também está dentro dele, hipocrisia, pecado, arrogância. E com isso, eles não vão enxergando que eles estão se tornando piores do que aqueles que eles acham que são ruins. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia. Se você observar a vida de Jesus, você vai ver que o tempo todo ele quer dar glória ao Pai e ao Espírito Santo. Deus poderia se revelar de várias formas, mas na Bíblia ele decide se revelar como Deus Trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se você pegar Jesus sozinho, ele não deixa de ser Deus, mas ele quer que os outros o reconheçam como a imagem do Pai e como o Espírito Santo, como 3 em 1, o Deus Trino. Alguém que não vai na igreja, um desigrejado, não deixa de ser salvo, mas perde a oportunidade de ser a imagem e semelhança de Deus, um Deus em comunidade. Viver igreja na adoração do Deus Trino é aprender a conjugar a vida menos na primeira pessoa do singular, o eu, e mais na primeira pessoa do plural, o nós igreja. Amém. Pode fechar, Lars. Obrigado, viu? Gente, deu, pronto, resumiu, né? Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos? Quero convidar o nosso pastor. Puxa, hoje, meu Deus, o pastor estava aí. Ora, pastor, por nós, o Senhor já sabe pelo que orar. Né, eu acho que é um desafio que nós temos pela frente. Eu me sinto assim bastante responsável por causa da questão de jovens. Né, é um desafio que nós temos porque o jovem tem aderido muito a essa ideia de desigrejado. Mas eu acredito também de que nós, com amor, com carinho, podemos ir tirando um pouco disso e podemos ir vencendo essa barreira e cada vez mais mostrando Jesus a esse mundo. Pastor.
Amém. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Jonatas, pela sua pesquisa, pelo seu ensino nesta manhã. E são desafios que estão aí à nossa frente, né? E queremos dizer que cada vez ficando pior, irmãos. Cada vez ficando pior. E a Bíblia diz isso. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos orienta isso. Que nos últimos dias surgiriam pessoas assim, desigrejadas, tendo comichão no ouvido, não aceitando as orientações bíblicas, né? E o desigrejado, como o Black foi muito feliz, vai de encontro a tudo que está em Atos dos Apóstolos. E vai de encontro todo o Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito para as igrejas que estavam nas cidades. O próprio Jesus, lá em Apocalipse, ele manda a mensagem às igrejas que estavam em tais cidades. E eles se reuniam. E lá na igreja reunida, o povo orando e jejuando, dizia: separai-me a Paulo, a Saulo, a Barnabé, separai-me a este para tal lugar e tal lugar. A bem da verdade que os desigrejados, eles só conhecem o Evangelho por causa da igreja. Eles foram alcançados por Cristo por causa da igreja. Praticamente nenhum desigrejado foi alcançado fora da igreja. Eles foram alcançados na igreja. E hoje são contra a igreja. Mas eles foram alcançados na igreja. E graças a Deus pela igreja que está aí fazendo o papel de levar o Evangelho a toda criatura. Eu lamento, uma das grandes lamentações nossas realmente é Caio Fábio. Caio Fábio era um dos grandes, era uma referência da Igreja de Cristo no Brasil, era uma referência. Quando a Globo, quando qualquer um aí queria um pensamento dos evangélicos, procurava Caio Fábio. Mas depois que ele pecou, separou da esposa, quis encobrir o pecado, e para justificar o seu pecado de adultério, ele daí começou a bater na igreja, porque a igreja foi contra ele, porque ele não aceitou a disciplina, ser disciplinado, e daí foi se desviando, e hoje é um dos mais heréticos, né? E tá aí. Mas graças a Deus por esse esclarecimento. Feche teus olhos. Aleluia. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, porque a tua igreja, sabemos que como instituição, ela não é perfeita. Porque sabemos que igreja perfeita é realmente a igreja invisível, a igreja que vai só no céu. Mas enquanto igreja, nós temos que ter a organização para que possamos levar as boas novas e o ensinamento puro da tua palavra aos quatro cantos do mundo, aonde for possível. Que cada crente possa sair daqui compreendendo o valor da igreja, e através da instituição igreja é que o Evangelho tem chegado também aos quatro cantos do mundo. E nós te agradecemos, Pai, pelos crentes fiéis, íntegros, sinceros, que ajudam a fazer a diferença, ajudam a levar as boas novas a todos os lugares. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.